Olá, meus irmãos, meus amigos. Surge muito a pergunta, quando o crente é tentado, tem alguma coisa a ver com a salvação? Pode abalar a salvação? Vou mostrar algumas mensagens, algumas meditações falando sobre o pecado do crente, sobre a tentação, que não pode. Essa primeira, eu vou introduzir mostrando que até Cristo foi tentado. E Ele é Deus. E Ele foi tentado. Então, salvação é uma coisa, tentação é outra. Salvação é uma coisa, pecado é outra. O pecado, o único pecado que condena ao inferno é o pecado da queda de Adão. Aquele sim. E nós vamos ver que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então aquele pecado, ele é eliminado quando você se entrega a Cristo, quando você toma a sua decisão. Mas o crente continua pecando todos os dias, mas não pode mais ser condenado ao inferno, não pode mais perder sua salvação. Hoje o assunto é tentação e nós vamos falar sobre tentação contra Cristo, tá bom? Hebreus capítulo 2, verso de número 17, que diz assim, ó: Por isto convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Era necessário que ele fosse semelhante em tudo. Os seres humanos mortais, igual eu, a você, e ele transformou-se, veio em forma de homem, para nos salvar. Nós, miseráveis pecadores, não merecemos, mas carecemos muito, e Deus fez isso por nós. Só que nós vamos ver que em tudo ele foi tentado. Vamos finalizar com Hebreus capítulo 4, mostrando que foi sem pecado, mas em tudo ele foi tentado. Vamos ver uma série de versos aqui. Mateus capítulo 4, verso de número 2. Mateus capítulo 4, verso de número 2. Diz assim, ó. Vou ler o verso 1. Vamos ler o verso 1 também? Mateus 4, 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele foi tentado na fome. Ele foi conduzido ao deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome, mas não pecou. Nós temos essa mesma passagem em Lucas capítulo 4. Versículo também de número 1 e 2. Lucas capítulo 4, verso 1, verso 2 diz assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. Então veja aqui que a tentação não tem nada a ver com salvação. Até Cristo foi tentado, mas não pecou. Também Jesus foi tentado na sede, no líquido. João capítulo 4, verso de número 7. João capítulo 4, verso de número 7. Diz assim: Veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, dai-me de beber. Veja, Jesus teve sede, dai-me de beber. Aqui é a história da mulher samaritana. Ele também, como humano, ele foi tentado, ele teve as necessidades humanas que nós temos. Agora, uma passagem que realmente fala da sede está lá no capítulo 19, quando ele já estava na cruz, que ele disse, tenho sede, e deram-lhe vinagre. João capítulo 19, verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, diz, tenho sede, tenho sede. Ele nem pediu água, ele disse, tenho sede. O Criador dos rios, o Criador do líquido, de toda H2O, agora ele disse, tenho sede. E não deram água, deram vinagre para ele. Ele foi tentado em todas as coisas,
mas venceu. Tentação não tem nada a ver com perca de salvação. Nada, nada, nada. Jesus também cansou-se. João capítulo 4, verso 6, a mesma palavra da mulher samaritana, diz assim, ó: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Cansado do caminho. Jesus cansou-se. Também Jesus chorou, em João 11, verso de número 35. João 11, verso de número 35, diz assim, ó: Jesus chorou. Aqui é a história de Lázaro. O amigo havia morrido, já estava sepultado. E quando ele viu as pessoas, aquele carinho, aquelas pessoas ali em volta, ele tendo compaixão daquelas almas, Jesus chorou. Ele tinha sentimentos como eu, como você. Lucas capítulo 19, verso de número 41, mais uma vez mostra que Jesus chorou. Lucas 19, 41 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, vendo Jerusalém, sabendo que iria acontecer, sabendo da recusa das pessoas à verdade, como também acontece nessa época atual. Jesus chorou e ele ainda chora. Hoje ele chora porque ele vê você com o coração endurecido. Ele sabe que se você morrer, você vai para o inferno, não há volta, não tem uma segunda chance. Mas alguns ainda endurecem o coração e não se entregam a Cristo. Ele apela a alma, ele está caminhando atrás de você, te procurando. E você dizendo não. Jesus chora. Ele fica triste quando ele vê essa decisão. Mateus capítulo 4 também, Jesus permitiu ser tentado. Naquele texto que nós lemos, de Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: então foi conduzido Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja o versículo de número 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Chegando o tentador. Verso de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Veja como ele foi tentado e como ele permitiu ser tentado. Agora, salvação não tem nada a ver com tentação. E agora nós pegamos a resposta final que eu falei para vocês no começo. Hebreus capítulo 4, o verso de número 15. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E Deus aceitou aquele sacrifício, porque foi um sacrifício perfeito, puro, imaculado. Chegou até Deus como um cheiro suave. Perdoou os meus e os seus pecados. Agora resta você crer, acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, entregar tua alma a Ele, dizer: Senhor, eu preciso também da salvação, eu preciso de Jesus Cristo, me salva, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Faça isso ainda hoje, não espere mais pelo amanhã. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo dom da vida, te agradecer por cada pessoa que nos assiste nesse momento. Fala aos corações, ó Deus, ajudando cada um. Ó Deus, que estas mensagens venham ser propagadas até os confins da terra. Assim eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.